Olá, turma. Vou falar então de 5 documentos essenciais para quem vai viajar a turismo para a Europa. A gente sabe que quem vai para os Estados Unidos tem que fazer o visto e ponto final. Tem que pagar o visto e fazer as documentações e para entrevista e não tem conversa. Agora para a Europa não precisa de visto. A maioria dos países lá é tranquilo. Tu só vai. Opa, só vai? Como assim, né? Tu vai, apresenta esses 5 documentos que são essenciais e estando tudo certo, tu pode entrar na Europa, tá? Já peço para quem for para os Estados Unidos, dá uma olhadinha num vídeo que eu compartilho aqui em cima, que é sobre como preencher o formulário de vistos, tá? Parece fácil, mas eu fui preencher para mim, é bastante complexo, ele é todo em inglês e tudo mais. Então, se tu for para os Estados Unidos ou conhecer alguém que for para os Estados Unidos, dá uma conferida ali que vale a pena, tá? 5 documentos essenciais. O que significa? Se um deles não estiver em ordem, tu é mandado de volta. Então, tu tem um pouco de insegurança quando não tem o visto, porque tu é responsável pela documentação, diferente do visto que eles te obrigam, né? Tu tem que ter isso, tem que ter aquilo, blá, 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 para depois que tu passar pelo visto, poder viajar para o país. Então, vamos lá. O primeiro deles tanto para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, é passaporte válido. Então, o passaporte ele é o único documento oficial fora do país. Então, ele tem que ter validade. Quer ir com tranquilidade? Verifica se ele tem 6 meses, pelo menos, de validade, tá? E aí, tu viaja tranquilo, sem problema nenhum, certo? Segundo, seguro viagem. Tá? Seguro viagem é obrigatório, então para estar de acordo com as normas, o seguro viagem contratado deve ter uma cobertura mínima de 30 mil euros para despesas médicas e hospitalares. O que acontece? Normalmente quando tu vai fazer o teu seguro, tu diz lá, eu vou ficar de tal a tal dia, em tal país, e eles fazem o cálculo já para ti, tá? Certinho, para tu não te incomodar. Comprovantes de hospedagem, tá? Ou carta convite. Eu sempre fiquei em hotel, mas eu vou viajar agora em julho e eu vou ficar na casa de uma amiga. Quem vai ficar em hotel é muito fácil, imprime ali, né? Os datas ali que tu for ficar no hotel e leva contigo sempre impresso, tá? Sempre numa pastinha bonita. Agora, tu vai ficar na casa de alguém, é importante que essa pessoa seja residente na Europa, que esteja residindo legalmente na Europa. Então, para produzir a carta, um anfitrião que assinar o documento deve residir legalmente no país para onde você está viajando. No caso da Europa, ele deve ser cidadão europeu ou possuir um visto que dê direito à residência permanente. Vistos temporários de estudos, trabalho e turismo não são válidos. Cuida! Então, eu vou ficar na casa de um casal de amigos que já tem o visto permanente lá na Irlanda, tá? Então, cuida para fazer tudo certinho, não acontecer de tu chegar lá, eles vão te encher de perguntas e tu provavelmente vai te embananar e talvez até ter que voltar pro país, perder tua viagem, tá? Comprovações financeiras. Podem vir como documentos que comprovam suas condições financeiras, saldos disponíveis na conta corrente, extratos de cartão de crédito, saldos em conta internacional, cartão pré-pago, dinheiro espécie. Tu tem que comprovar que tu tem condições de passar esse período que tu tá alegando que tu vai ficar lá no país, se for 1 semana, 2 semanas, quanto for. O valor mínimo exigido que deve ser comprovado costuma ser de 68 euros por dia de viagem por pessoa. Lembra que alguns dados, que nem o do Covid, alteram de tempos em tempos, tá? Isso aqui é só uma base pra gente ter pra nossa viagem, tá? Sempre dá uma conferida, mas os cinco tópicos que eu tô comentando aqui são certos. A validade do passaporte, o seguro viagem, comprovante de hospedagem, comprovações financeiras e passagem de retorno, que é o último. Esses sempre vão ter, pode variar um pouquinho o valor, tá? Passagem de retorno, né? Meio óbvio. Se tu foi, tu vai ter que voltar. É uma viagem a turismo, tá?
Então tem que ter a passagem de volta, tu tem que ter algum comprovante. Eu até conheci algumas pessoas que viajaram de mochilão e não tinham passagem de volta, tá? Mas se tu for fazer, vai ser uma das primeiras viagens que tu for fazer pra fora e tudo mais, tu não quer te incomodar, tu não quer arriscar, leva o comprovante da viagem também de retorno, leva as comprovações financeiras, leva a carta convite, se tu tiver alguém que resida lá, ou da hospedagem, cuida com a validade do passaporte, tá? E não deixa nunca de fazer o seguro viagem, porque ele é obrigatório. Curtiu as dicas? Deixa aqui embaixo o teu like, se inscreve no canal, porque eu tô sempre postando conteúdo de viagem, de inglês, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nas tuas viagens internacionais, ok? That's it, see ya, bye bye.